Fala pessoal, estamos iniciando mais um podcast, Gateway Cash. Hoje estou com um cara aqui sensacional, já conversar. O que a gente já tocou de assunto aqui no off, meu amigo, já dá outro podcast. Mas queria fazer a primeira apresentação, né? Nosso projeto, podcast, que a Gateway já tem há mais de 2 anos, tá? Hoje eu estou com o Davi Moreira, um cara que é empresário bem-sucedido. Me espelho bastante em você. Tive a oportunidade, para quem está nos ouvindo aqui, essa oportunidade, de ver uma palestra sua lá no evento do ICETEL, que foi Varejo que Vende Mais, Isso. certo? E aí eu ouvi e ficava bem concentrado, vendo a sua história, da sua trajetória, a sua com seu pai, como foi que aconteceu. E aí eu queria que você primeiro se apresentasse para quem está nos ouvindo, quem está nos vendo, e vai subir a íntegra, tá? No arroba GetwayCash, que é no YouTube, para quem não está conseguindo a acompanhar aqui por momento, e fique à vontade. Se apresente. Olá a todos, né? Primeiro, obrigado pelo convite, Igor. Para mim é um prazer imenso, né, estar participando de um podcast como esse, conceituado, né? E com o maior prazer do mundo eu venho, porque a Gateway realmente é uma empresa parceira, né? E eu me sinto realmente também nesse desejo de contribuir com vocês aí nesse projeto, né? Então, como você falou, eu sou o Davi Moreira Pelúcio, né? Muitos me conhecem realmente como Davi Moreira, na minha região. Nascido em Tapipoca, no Ceará, 43 anos, esposo da Thaís, pai de três, né, do Davi Filho, Louise, e agora da Ive, que faz 1 ano de idade amanhã. Acaba bom, São rapaz. três, né? E empreendedor, né? Sempre gostei, trabalho desde os 14 anos, né? Busquei trabalhar realmente muito por conta de ter vontade de trabalhar e, claro, também conquistar minhas coisas, né? Então, tô aí já há quase 30 anos aí Já empreendendo. trabalhando, empreendendo. Eu estava agora conversando um pouco contigo, né? E é o que o pessoal gosta muito de ouvir, quer saber como é que é a rotina do dia a dia do Davi, como é que passa na cabeça do Davi hoje. Para quem não sabe, hoje o Davi você é proprietário do grupo Elo, né? Que são postos de Isso, gasolina, loja de conveniência. É, tem a DIR, distribuidora da Coca-Cola, né? E exato. agora bem pertinho de ser inaugurada o Elo Mix, um atacarejo que está vindo, meu amigo, eu vou dizer, coisa mais linda do mundo. Tenho o prazer de participar eu acredito que seja um sonho, uma realização que Isso. faz parte do seu projeto do empreendedorismo. E aí, eu queria que tu falasse um pouquinho como é que tu consegue gerir tudo isso, essa ruma de coisa que eu acabei de falar, sem o É, caboclo endoidar, meu amigo. é. Porque eu até falei agora, disse, rapaz, eu tô aqui muito lisonjeado, o cara pegou de Tapoca direto, vem pra cá, em Sobral, pro estúdio, e daqui vai pegar voltando. Eu disse, meu amigo, não acredito que você veio só fazer isso não. Ele disse, não, rapaz, Maria. Não, isso é normal Me pra diga um gente. pouquinho aí pro pessoal entender como é que essa trajetória, como é que tu consegue, rapaz, gerir tudo isso, porque, cara, tem que ter realmente um espírito de empreendedor mesmo, Exato, né? exato, é. A gente não pode romantizar o empreendedorismo, Hum. porque realmente é muito difícil, né. Hoje na internet a gente vê uma coisa muito bonita, que o cara larga a CLT e vai empreender, e a gente tem que ter muito cuidado com isso, né. Excelente. E assim, eu realmente sem endoidar é difícil, como você disse, né. Sem endoidar, eu acho que o cara realmente endoida, mas a gente tem que se conhecer, né, se autoconhecer e conhecer muito o que a gente quer, né. Quando eu comecei com 14, 15 anos, né, as nossas empresas são empresas familiares, né. Eu tinha ali meu avô, meu pai, minha mãe, né, sempre trabalhando junto. Hoje é que eu toco mais sozinho essas operações, mas a rotina era essa, realmente, né, de abrir o negócio, de à noite fechar, aos sábados ir até a tarde da noite, não tinha esse negócio de sábado até meio-dia, né, trabalhar inclusive dia de domingo, né, a gente trabalhava também, porque eu comecei nos postos, ajudando ali como auxiliar de frentista, porque eu gostava de atender as pessoas, então limpava para-brisa, tudo. Depois eu fui para a distribuidora, que na época era um depósito de bebida ainda com meu avô, e dia de domingo a gente ia buscar festa, né? A gente fazia muito evento, aos sábados à noite, e de domingo cedinho, antes da banda levar o dinheiro do bar, eu tinha que Sim. chegar cedo lá para prestar conta, para que o dinheiro da bebida estivesse lá, né? Então, dia de domingo a gente também trabalhava. Mas ao longo dessa jornada, eu fui vendo que um dia eu ia envelhecer, né, e que também o meu anseio de crescer os negócios não ia acontecer daquela maneira com que eu trabalhava. Sim. Então, o que é que aconteceu, né? Eu passei ao longo do tempo, não admirar mais as pessoas que dizem, eu acordo 4 da manhã, eu vou dormir meia-noite todo dia, eu tô doido aqui, não sei o que, a correria maluca. Eu não admiro mais isso, embora muitas vezes, por exemplo, o meu momento hoje é esse.
né? Mas eu não gosto. Quando chega no final do dia, eu fico me perguntando, tá certo ou tá errado, né? Sim. Então, assim, eu venho nessa trajetória buscando entregar uma rotina mais adequada. Embora, assim, seja muito difícil, né? Mas a gente tem que, né, cuidar mais da saúde hoje, cuidar da família, Sim. ver como é que a gente consegue também empreender e dar sustentabilidade aos nossos negócios através das pessoas. Rapaz, é exatamente isso, que tu falou, acho que vai dar até corte aí do que É, acabou de falar, porque hoje em dia a modinha fala: "Ah, eu me acordo 4 horas da manhã", aí o outro: "Ah, eu acordo 3 horas", sei o quê. Imaginando que quem acorda mais cedo ganha mais, né, algo parecido, né. exatamente. E assim, hoje todo mundo tá vendo a problemas de saúde, não só físico, É, mas problemas mentais mesmo, né. E é o que a gente tá conversando aqui para o pessoal entender, né, saber como é que é a vida. Então, é, saber como hoje tu consegue gerir isso aí, né, como tu tá falando mesmo com mais tranquilidade, né. é, Mas para isso, hoje tu utiliza várias ferramentas e lógico, uma equipe gigantesca, né. Eu exato. conheço já alguns, né, hoje a Mônica, né, que é É, o que fica ali mais próximo de mim quando dá algum problema, uma coisa, quando ela isso, precisa. Tem outras pessoas também, o DJ, o Marcinho. E isso. é isso que eu queria, na verdade, entender mais como foi que tu conseguiu, eh, montar essa galera massa para tu É. poder até estar aqui num momento Isso. desse tocando essa ideia, né. Hoje até eu falo que, assim, a gente tem alguns braços direitos, né, não é só um braço direito, a gente tem muitas pessoas competentes, né, que trabalham do nosso lado para que realmente a gente faça a minha função. Por exemplo, eu sou o proprietário do negócio, diretor, né, dono, seja lá como a pessoa fala, mas qual é a minha ideia? É fazer o meu papel, porque ser proprietário, ser diretor, ser dono, você tem um papel muito importante, né. Que é conferir, que é garantir que a empresa tenha valores ajustados ao que você quer entregar, né? Para onde a empresa vai, se ela entrega meta, se ela não entrega, né? Como é que eu expando esse negócio, como é que eu organizo, né? Então, assim, o meu papel é esse hoje. Antigamente já foi fazer entrega, né? E receber e contar dinheiro. Eu sou do tempo que a gente não tinha nem estoque contado. Então a gente ficava ali, o cara entrava, pegava e tudo, a gente tinha que ficar de olho, né, para receber ali o dinheiro naquele ato lá, né. Sim. E hoje não, então assim, por quê? Porque a gente quis crescer, a gente quis se desenvolver, né. Muita gente fala que o CEO, o dono, Hum, tem que sair da operação, né. "Ah, tem que sair da é, operação". Eu pelo menos já penso um pouco diferente. O é. que que tu diz sobre isso? Não, não é sair, né, pois é, eu acho que é fazer o seu papel, né. Eu acredito que o dono tem que fazer o papel de dono, né, sair não existe isso, assim, até porque eu peguei muito o modelo antigo de mercado e tô pegando um modelo mais atual hoje, né. Então, assim, eu não acredito em muita coisa que se fala de mercado atual, né, de home office, essa questão. Tem funções que dá? Tem, mas eu acredito muito na barriga no Mais balcão ainda. próximo ali. Exato, exatamente. Pronto, é o que Mas eu você fazer o é, seu papel, sim. né, de proprietário ali, de dono do negócio, que é garantir essa questão que eu falei. Isso é muito importante e quem está nos ouvindo, que está vendo aqui, fica nessa dúvida, porque hoje é bombardeado ali na internet, hoje é uma coisa, amanhã é outro, né? Eu, pelo menos, quando eu tô acompanhando também, eu penso, rapaz, sai do operacional tudo, eu não sou de acordo, né? Exato. E Até a porque gente está como é que acompanhando. você vai conseguir conferir o que você está querendo fazer, entendeu? Então, Sim, assim, o que é que sua empresa entrega? Ah, minha empresa entrega uma qualidade de atendimento. Como é que você confere qualidade de atendimento se você não está no não dia a tá no dia, dia na a dia. rotina, conversando com o seu cliente, né? E o que eu vejo, que é que acontece muito, por exemplo, tem muito proprietário que ele coloca a pessoa para fazer a função, só que a pessoa faz um pouco diferente do que ele quer. Sim, E ele fica preso àquilo. Então, assim, a gente tem ótimos líderes, mas tem líder que vai decidir alguma coisa que talvez não esteja tão alinhado com o que eu quero. Só que eu tenho que aceitar, porque aquela pessoa faz muito bem aquela função, né? sim, O cara acerta em 90% das vezes, sim. às vezes ele erra ali, aí eu vou ficar preso a isso? Não, entendeu? Eu acho que era até inclusive uma das perguntas aqui que é tomada de decisões no dia a dia, né. Quando surge uma decisão importante, o que pesa mais, a experiência que você acumulou ao longo dos anos ou os números do negócio? Essa pergunta é interessante porque, assim, pode ser até disruptivo o que eu vou falar, né? Mas eu acredito É, que 90% o que pesa é a experiência. sim, Mas a experiência atrelada ao conhecimento também, sim, entendeu? Porque a questão dos números, trazem, às vezes, decisões imediatas. E decisões imediatas, muitas vezes, elas não te levam a ter sustentabilidade.
que é que acontece? Às vezes o cara, para ter um número imediato, ele toma decisão que não vai fazer com que leve ele ao longo da jornada, ou então não vai ter alinhamento com os valores da empresa, do negócio dele. Entendeu? Então, assim, a experiência, você ter errado, ter acertado e ter visto para onde aquela sua decisão leva você e leva a sua empresa, para mim aí é o que mais pesa. Não, entendi. É porque é como, assim, você botar uma experiência e você também, como falar, tá falando aqui de experiência, tá falando de gestão de saída da operação, né? Mas não pode sair por completo. E aí você precisa também dos números para você Precisa. justamente ter, saber ali um nivelador, saber se está É. dando certo ou não está dando errado, né? Não, precisa. É porque, por exemplo, a decisão assertiva, ela tem que ser tomada através dos valores do seu negócio e para onde você quer ir. Isso, claro que, assim, indica, né, que os números eles venham também. Sim, Porque quando você pergunta se é mais a experiência ou mais o número, a experiência ela tem que ser colocada na mesa por conta que o número ele vai vir. Agora não adianta eu querer um número imediato e no outro mês, ou então com a jornada, isso se acabar, né? Então, assim, o número ele é básico para qualquer tipo de negócio, sim, mas a experiência, você tomar a decisão correta. Vou dar um exemplo aqui, tá? sim. Para ficar mais fácil para quem está nos ouvindo. Por exemplo, a gente tem posto de gasolina que você falou. A gente não trabalha preço. A gente não entra na guerra de preço. Então é uma decisão nossa. Para quê? Para a gente ter saúde e sustentabilidade no que a gente quer entregar para o nosso cliente, que é um bom atendimento, é um banheiro limpo, é uma boa conveniência, é um preço justo. É isso que a gente busca, Isso já como fosse já faz parte de uma estratégia uma sua? estratégia. Porque, por exemplo, muita gente bate na nossa porta e diz assim: ah, eu tenho uma empresa, quero abastecer contigo, vou abastecer não sei quantos mil reais aí, 1.000 litros, eu quero que tu faça o preço tal. Se eu for através dos números numa decisão como essa, eu digo, opa, tá fechado. Só que será que isso vai me levar aonde eu quero? Porque quando eu trago um cliente como esse para dentro, muitas vezes eu tiro a atenção do cliente que está abastecendo uma moto, do cliente que está abastecendo um carro, Sim. que eu vou prestar um bom atendimento. Então, outro dia na DIR, a gente estava falando sobre um assunto também muito parecido. A gente, como eu disse, a gente fazia festa e até hoje a gente atende alguns eventos, né? A gente estava numa reunião ali Mas tu de fazia festa na casa de farinha não, fazia? fazer em todo canto. Rapaz, sabe, Todo canto. já participei de festa Foi lá, pra lá, né? Falei: já. "Rapaz, tem que ter cuidado aí, porque tá saindo umas Tá, fotos antigas aí". faz o corte aí, viu. Essa é boa. Então o que é que acontece? A gente estava numa reunião de liderança lá na DIR esses dias, e definindo se a gente continuava com o atendimento de evento ou não. Por quê? Porque quando a gente faz um atendimento de um evento, vai muito produto, muitas vezes o evento não sai como desejado e volta muito produto. Sim. Tem todo um custo logístico, às vezes volta um produto avariado, né? Aí o pessoal: "Não, Davi, a gente não vai mais fazer evento não e tal". Aí eu disse: "É muito fácil a gente, no momento que está entregando meta, decidir que a gente não faz evento. Sim. Mas no momento que a gente não está com uma venda muito boa, quando chega alguém batendo na nossa porta para fazer um evento, a gente faz com o maior agradecimento do mundo". Então por isso que eu digo, a experiência na tomada de decisão, ela vem através de estudo e também vem através de número, só que ela entrega a longo prazo. Sim. Quando eu quero só um número imediato, isso é muito arriscado. A gente toma decisão que não está alinhada com o nosso negócio. Rapaz, interessante e tu falando sobre isso, né, que é uma novidade pra mim, não sabia que tu já chegou a trabalhar com evento, e hoje a Getway tem, acho que a gente tem mais de 10 anos que já somos parceiros aí, acho que mais de 10 anos, Mas eu acho. certo. E a Getway fazia eventos. A gente começou com eventos com a empresa de eventos que o Bellini, meu sócio, tinha, que é o Arretado. E aí, quando a gente idealizou há quase 20 anos atrás de abrir a Getway, aí a gente, tanto que o nome da Getway era É. Getway Comércio de Equipamento de Informática e Eventos Olha aí, Limitada. tá vendo? E aí a gente fazia festa, É, sabe? Toda essa tua história a gente sabe, exato. né? Faz uma negociata com a É, distribuidora manda comodato e volta, exato. aí não aceito mais, porque, É, enfim, daquela logística. E acho, rapaz, pra tu ver como é que é tão é, próximo, né? Com tanto tempo que a gente se exato. conhece e não sabia Talvez a desse gente já tenha detalhe. feito evento junto aí e não E sabe, não viu? sabe, não sabe. Vamos partir aqui para um bloco falando sobre aprendizados da operação. Em uma operação grande, sempre aparecem desafios. Qual foi o dos problemas que mais te incomodou e que, depois de resolvido, trouxe um grande resultado? Teve um problema que aconteceu conosco, eu acredito que no ano de 2009, por aí. A gente tinha uma operação lá em Brejo Santo.
onde né, a distribuidora da Coca-Cola lá em Brejo Santo, a gente atendia 18 cidades na região do Cariri. Eu tinha 20 e poucos anos, era muito jovem, mas estava nesse desafio na época. Já tinha organizado um pouco o nosso negócio para poder expandir Sim, e apareceu essa oportunidade da gente ir para lá. E eu estava em Itapipoca, um dia de semana, se eu não me engano, uma segunda-feira à tarde, quando eu recebi um telefonema do gerente lá de Brejo Santo dizendo que tinha acontecido um assalto na empresa e tinha morrido 3 pessoas. Eu já vinha tendo muita dificuldade nessa empresa lá, porque na região tinha muito assalto, né? sim. Era próximo ali do Polígono da Maconha, até que falava, né? Da divisa com Isso. Pernambuco, né? Então eu já vinha muito desgostoso porque eu viajava na madrugada, né? Então foi um desafio muito grande para mim e muito jovem ainda, né? E aconteceu esse assalto, morreu 3 pessoas no dia, e eu disse: "Não, hoje eu encerro essa operação". E eu lembro que eu peguei o carro, fui para o Brejo Santo, né? Chamei meu pai foi comigo. E quando eu passei em Fortaleza, porque a gente foi na madrugada, era capa do Diário do Nordeste. No sinal de trânsito, o pessoal, né, ficava Levava. vendendo o jornal, né, Sim. nessa época, e a capa do Diário do Nordeste já era esse 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 incidente, né? assalto e tal. E quando eu cheguei em Brejo Santo, que eu fui conversar com todo o time, resolver esses problemas também, estava todo mundo motivado a continuar. Então, assim, esse para mim foi o maior problema, porque eu nunca tinha Sim. colocado empresa para, né, acontecer de morrer alguém, a minha ideia era dar sustento às famílias, dar emprego, né, gerar riqueza para aquela sociedade, para aquele espaço. E as pessoas estavam muito motivadas a continuar. Continuar. E eu continuei. E assim, o maior ensinamento foi que a partir desse dia para cá, eu vi que uma empresa ela não é de um dono só, ela é de uma comunidade. Né, a gente não tem que ter essa ganância de dizer: "Ah, eu tenho uma empresa". A empresa é nossa, né, cada um no seu papel, mas a gente entrega muito mais pra comunidade do que propriamente para o dono, né. Então, assim, muitas pessoas vivem daquilo. Então foi uma dificuldade muito grande, né, os assaltantes entraram lá e renderam as pessoas e a polícia soube que eles estavam lá, foi para lá e morreu um funcionário nosso baleado na troca de tiro lá com a polícia. E os assaltantes e 2 assaltantes, né, então, tive que lidar com a família da pessoa Sim. que não pessoa muito querida, né. Então foi um acontecimento muito muito ruim, que me ensinou muito, mas por conta que as pessoas perseveraram e estavam muito motivadas a continuar. E a gente continuou e de lá a gente acabou, né, por conta do Brejo Santo, lá da região do Cariri, quando teve uma redivisão de área, a gente veio para Sobral. Então estou, talvez, muito aqui nesse podcast, muito por conta da região de lá e eu sou muito grato às pessoas, aos clientes. Perfeito. É bem interessante que tu falou, que é justamente isso. Hoje, quem é empresário, pelo menos eu penso assim, sei que você pensa assim também, como você já falou, que a empresa, na verdade, ela é uma família, né? Ela ali é como se fosse uma base que vai Exato, manter ali uma comunidade, né? Uma região, são vários empregos que é envolvido com isso, são várias famílias isso. que tomam daquilo ali, né? Eu acredito que a responsabilidade hoje é mais em a gente conseguir gerir essa empresa de fato, né, para poder manter aquela sustentabilidade ali daquelas famílias, né, então Exato, ela não é uma ONG, mas ela tem uma sim, responsabilidade social sim, imensa, né. sim, sim, sim. Vamos falar um pouquinho sobre crescimento da empresa. Teve algum momento que você percebeu que precisava parar de Hum, fazer tudo sozinho e hum. começar a montar uma estrutura mais organizada? Esse momento de parar de fazer tudo sozinho não teve não, a Vai minha aparecendo é. A minha questão era crescer, né. Então, assim, eu nunca até porque eu gostava, como eu falei no início, a gente fica muito inconsciente. Quando você tá com o dia muito preenchido, você acredita que tá fazendo tudo certo, né. sim, Tá trabalhando muito, então tá tudo legal. A minha ideia de organizar, Igor, era muito mais preocupado em quando aparecer oportunidades de expandir o negócio, a gente tá estruturado e preparado. Então a minha necessidade de organizar a empresa para crescer foi muito mais no âmbito realmente de poder expandir do que preocupado com o meu preenchimento do dia. Até porque eu comecei a organizar muito a empresa, a dividir por setores, a trazer consultoria para dentro do negócio. Eu tinha 18, 19 anos. sim, Então, separei os departamentos, financeiro. Até então eu fazia tudo mesmo, financeiro, né? No início na distribuidora era eu e meu avô ali, mas meu avô muito cansado também já. E até eu brincava quando ele brincava, né? Quando eu chegava,
Ele saía, ele nem queria me ver, porque ele disse: "Rapaz, não quero nem te ver pra gente não ter assunto de empresa pra debater". Então, eu chegava, ele saía, eu saía, ele chegava. Então a minha necessidade muito era de expandir e estar preparado para expandir, não era preocupado com a minha quantidade de atividades não. É porque eu falo muito o que acontece, o que a gente vê, né? Eu conheço as suas empresas, né? Em TI, né? TI é É, profundo, sabe tudo ali o que que passa. Muito organizada, vários processos definidos, setores, como você acabou de falar, certo? E ainda vejo muita empresa hoje no mercado funcionando sem nada de organização de processo, sem metas, sem uma cultura definida para a empresa. E eu fico me perguntando, né, como é que ainda hoje, no mercado atual, vindo aí novo formato aí de tributação, e manter isso, né? Então, para quem está nos ouvindo, saber que qual é, seria a dica que você daria isso aí pro pessoal, né? eu vejo muito, né, a gente atende muito mini mercado, Sim, né, lanchonete, padaria, a gente atende muito aqui na região, né? A gente atende 21 cidades. Eu vejo muito ainda hoje, pequenos comerciantes que eles trocam uma mesa como essa por um check-out. sim, Só que ele continua negociando no check-out igual quando era a mesa. mesmo. Ele tá, né, recebendo dinheiro, passando dinheiro e tudo, não tem um leitor, não tem um sistema. E assim, não é uma crítica, tá? Mas é para que as pessoas realmente abram o olho, porque as pessoas acham que se modernizar e se atualizar é você tirar uma mesa e colocar um check-out. E não é. O ideal é que você faça o básico muito bem feito, porque a pessoa ali lhe traz sustentabilidade. É o que a gente falou aqui antes de começar o podcast, né? Que fazer o básico bem feito hoje é a excelência, né? É até o É diferencial. o diferencial, que na verdade não é, né? A gente estava Isso, conversando não sobre aí, deveria ser. sobre a inauguração que vai estar em breve aqui do Elo Mix, e você já está reestruturando para o pessoal ter essa cultura, né? Dar bom dia, boa tarde, ter aquela proatividade em É, conversar com as pessoas, enfim. É uma coisa que eu sempre falo, né? Que tem uma pessoa que sempre diz assim que o segredo hoje do negócio é a excelência. O ouro do negócio é a excelência, que é o atendimento bem feito. Só que a gente vê tanto hoje no mercado atual, a gente estava falando aqui, de você seria ir para um estabelecimento e você ser atendido ruim, de você primeiro não dar um bom dia, boa tarde, nem dizer o seu próprio nome para a pessoa se identificar, né? É uma coisa que a gente vem conversando é. bastante isso, e eu acredito que você já vai pôr isso aí em prática no novo empreendimento do Elo Mix, Ah, é né? o que a Já gente vai levando hoje, buscar. A gente vai né? buscar fazer isso. Não é fácil, né? A gente falar aqui no podcast tudo do que a gente já fez, do que a gente está buscando Sim. fazer, né? Dando dicas também. Não é fácil, tá? Eu aprendi muito mais errando do que acertando. Mas a ideia realmente é fazer o básico muito bem feito. Inclusive, por exemplo, eu recebo quase todo dia, elogio da equipe da gente, por exemplo, dos postos, né? Eh, por conta do atendimento. É muito Ou por conta do banheiro limpo, né, tem gente que passa nos postos da gente, o cara é do Piauí, do Maranhão, que diz: "Rapaz, eu só paro aqui com vocês, por conta do banheiro que é muito limpo, por conta do atendimento". Os caras conhecem as meninas pelo nome, as meninas conhecem ele pelo nome. sim. Então, assim, não precisou a gente gourmetizar o ambiente, gastar um monte de dinheiro para ter um diferencial. Então, assim, como é que consegue isso? Não é no grito. O que é que eu acredito muito? Pagar as pessoas terem salários de acordo com o que a gente, como dono do negócio, busca. Se eu quero, como negócio, ter um bom atendimento, eu tenho que remunerar as pessoas através do atendimento. As pessoas hoje eu vejo ganhando comissão pela venda, a qualquer custo. Aí o cara quer vender de todo jeito, quer vender para um cheque sem fundo, quer vender para um cara que não paga, quer vender, né? Então, assim, você tem que criar situações, foi o que eu aprendi, tá? Para que eu não tenha que gritar tanto, remunerar as pessoas de acordo com o que eu busco também, porque aí ela vai ter um objetivo, né? A pessoa da conveniência, ela tem meta, né? Ela tem uma pesquisa de satisfação. A gente tem pesquisa de satisfação, para ter ideia, com o fornecedor da gente, né? A gente tem com o fornecedor, com o cliente e com os funcionários. Vocês mesmos fazem essa A gente NPS faz. lá local de A gente vocês. faz, inclusive, o fornecedor de Paulo, nunca vi uma empresa fazer uma pesquisa de satisfação com o fornecedor. Mas o que é que a gente ganha com isso? O fornecedor diz: "Davi, ó, tem a empresa X que faz assim, que se vocês fizessem era bom também". O cara traz Já informação tá para a gente. já.
as dicas Entendeu? já, né? É. E assim, o que é que eu mensuro também? Como é que tá os nossos gerentes, como é que tá a nossa liderança, porque muitas vezes o fornecedor ele não lida comigo, ele lida com a nossa liderança. Então é a oportunidade também de eu, como proprietário, como diretor do negócio, entender se a nossa liderança tem um bom alinhamento com o nosso fornecedor. Na- Porque a na- gente não vive é, com, né, se a gente não tiver um bom alinhamento com o nosso o fornecedor. que tu tá falando é assim, agora, todos os dias eu faço treinamento com a minha equipe comercial, né? Eu tenho uma equipe comercial que todo dia, de 1h30 da tarde até 2h30, para todo mundo, vai para minha sala e a gente conversa. E aí a gente tem um produto que é um produto que a gente envelopou, um produto mais barato para entendendo a necessidade de empresas que precisam de uma TI mais próximo e por ser um valor mais elevado, eles não queiram agregar aquilo ali à empresa, né? E a gente envelopou um serviço que é o suporte remoto, um valorzinho mais interessante, vai ter ali um grupo que vai atender ali de imediato, como hoje é atendido as grandes empresas, médias e grandes empresas, e a gente conseguiu entregar isso para o pessoal. Só que o que estava acontecendo? Quando as equipes estavam vendendo, eles queriam vender aquele produto a todo custo, porque queriam ver É, metas, aqui, etc, etc. Eu disse, não, vamos lá, vamos realinhar aqui para vocês é, entenderem aqui quais os valores. Os valores da Guest, principalmente, é a transparência. Se você vai no cliente e vê que aquele produto não vai fazer sentido para a pessoa, não venda. Não faz sentido a pessoa vender, vai pagar e não vai resolver o problema dele. Aí é onde vocês têm que entrar e entender de fato qual é a dor do cliente e você falar, diz, olha, esse produto aqui é mais barato, mas não vai atender conforme a isso, gente exato. imagina que vai lhe Ser resolver seus honesto. problemas. E aí o pessoal, não é que eu tava, enfim, são ajustes que a gente faz, né, do dia a dia, para o pessoal entender. Às vezes o pessoal não tem essa comunicação do dia a dia às vezes com a equipe do comercial, com os líderes, né? Então é isso, né? Então é o que tu acabou de falar, né? Realmente entregar uma coisa que faz sentido, né? Que é o que a gente vai falar agora sobre gestão de pessoas, né? Você lidera muitas pessoas, que eu sei que é muita gente, né? Na sua visão, que faz uma equipe realmente vestir a camisa da empresa? Eh, eu acredito que a gente, como dono, fazer o papel, né, de dar o exemplo, né, tá alinhado com os valores. Não adianta eu ter alguns valores explícitos lá na parede, como missão, visão e os valores lá, que não estão alinhados com A cultura da a do cultura. Que quem puxa é o proprietário do negócio, é o dono, é o diretor, é a alta liderança, né? Eu vejo muita gente, né, líder, reclamar, minha equipe não atende bem, né? Mas o cara Entendi bem. não atende bem, né? Mas lá na parede está dizendo que o atendimento, né, tem que é um valor, mas ele não prega isso, entendeu? Então, assim, para você trazer uma equipe junto, é claro que você tem que ter pessoas muito parecidas com o seu perfil, mas você, como proprietário, como dono, você tem que ser o exemplo. Eu acredito em equipe assim, né, de liderança, na qual o proprietário ele seja o grande exemplo do negócio, entendeu? E pessoas remuneradas, como eu disse, de acordo com o que você busca. Sei lá, se você busca o lucro, ter margem X, pague as pessoas por alcançar a margem X, né? Se você quer ter segurança, por exemplo, na DIR, na Coca-Cola, a gente trabalha muito a questão de segurança. É o principal valor da gente é a segurança. Então, todas as reuniões a gente fala sobre segurança. No passado, a gente via motoqueiros sem os EPIs, né, e a gente parava o cara, reclamava, assinava advertência, aquele negócio todo. Hoje, dificilmente a gente vê isso, mas por quê? Porque está intrínseco na nossa cultura. A gente tem plano de excelência para a cultura, aliás, para a segurança, as pessoas recebem, né, são remuneradas por isso, entendeu? A gente prega isso diariamente. Então, fica mais simples, né, você ter salários ajustados, metas ajustadas com o que você quer para a sua liderança, e a liderança também muito voltada ao seu exemplo. O que tu falou agora, com relação à parte seus colaboradores usaram a EPI, etc, tal, e aí ficava cobrando, hoje está tudo super alinhado. Eu recentemente, como eu falei, eu fui num evento, né, e o cara deu um exemplo deles lá. O que aconteceu? Quando foi em 2020, um empresário que estava do meu lado disse que ele tinha uma empresa, acho que era de pneu, não recordo o nome, e fechou na pandemia.
E tinha um colaborador dele que o cara ia trabalhar de Havaiana e não usava EPI nem nada, não usava enfardamento, aquela questão toda. Beleza. A empresa fechou porque entrou na pandemia. Passou-se 1, 2 anos, o cara, esse mesmo empresário, encontrou esse mesmo colaborador na rua, todo parametrizado, com a roupa, aquela questão toda, tudo arrumadinho. E aí o cara parou, rapaz, olha aí, rapaz, tu todo organizado, que foi? Aí ele disse, rapaz, porque a empresa aqui, ela exige. Exato, Aí, onde é que tá o erro aí? O erro estava no patrão de não ter, exato. ter um alinhamento ali, né, na cultura É, dele, que realmente só poderia trabalhar ali, eh com os EPIs é. adequados. E a gente entender que isso tem meios para você fazer, porque muita gente às vezes acredita que é no grito. É, Aí o cara diz: "Davi, eu tô cansado, macho. Eu digo o cara que era para fazer desse jeito, ele não faz. Eu digo para ele fazer assim, ele não faz". Mas será que ele ganha, né, para fazer nesse formato? sim. A meta dele, o salário dele tá atrelado para que Aí ele faça isso, né? Então, e o que é que acontece também? Você vê o cara todo dia errando, todo dia errando, todo dia errando. Aí em um determinado dia quer que o cara faça correto ou Ó, então não dá o e exemplo. de fato, realmente, na cultura, a cultura é um assunto que dá 10 podcasts aqui, mas para a gente encerrar, até para passar para o próximo bloco, é, lá na Gateway, a gente tem na parte da nossa cultura, que é aprendizado contínuo. Tem lá, escrito lá, bonitinho, foi alinhado com toda a equipe, porque uma empresa de tecnologia, se acaba todo dia a pessoa, a equipe, não ficar se atualizando, aprendendo, vai ficar para Vai trás, ficar para trás. certo? E o que foi que aconteceu quando a gente aplicou isso mesmo na veia, né? Montamos, vamos dizer assim, uma escola da Gateway, né? Uma faculdade, comprando vários cursos, fizemos uma trilha ali para cada setor, setor de suporte remoto, setor da assistência, setor do administrativo, para poder fazer esse estudo, né? E o que a gente notou? Em 6 meses, assim, foi um salto de conhecimento, de informação da equipe, e a galera que não queria estudar, automaticamente eles se desligaram. Exato. Eles disseram: "Cara, eu era do setor acima desse aqui, o cara tá melhor do que eu, cara, não dá pra mim não". É, isso acontece natural. Ou seja, né, a cultura Não, suga. a cultura jogou pra fora. Exato. Rapaz, foi tão interessante, porque em 6 meses a gente viu o resultado. Em 6 meses. O sinal tá aqui. Então, É, se você quer, faz parte, exato. né. E vamos partir aqui para o próximo assunto, né, que é a virada de chave. Qual foi aquela decisão que marcou uma mudança importante da forma com que você administra o seu negócio hoje? Aquela mudança, rapaz, hoje tu marcou para mim hoje da forma que eu administro hoje a empresa. Qual foi que marcou para ti? Eu sei que tu marcou a parte do ocorrido que teve em Brejo É, Santos, aquilo foi um ensinamento, né? foi mais um É, ensinamento, mas uma coisa que te marcou, né, a mudança importante da forma de como tu administra hoje é. a empresa. Essas mudanças elas vão acontecendo para mim de De maneira muito natural, sabe? Não sim, tem um momento puff exato que eu, falando assim, muito parecido com a Getty, e que você também colocou lá, né? Eu tenho um sim. aprendizado contínuo, né? Todo dia Eu é tenho uma muita mudança. humildade de aprender, e principalmente quando eu tô só. Eu gosto muito de viajar, de carro e tudo. Então, para mim vir aqui e voltar é tranquilo, até porque eu tô aprendendo na vinda e na ida, tá? Exatamente. Mas aí eu me pego pensando, mas tem coisas que para que a gente entregasse, né, o crescimento que a gente quer dentro dos nossos negócios, a prosperidade, a sustentabilidade, é aceitar com que as pessoas que estão tocando aquelas áreas façam da maneira com que elas acreditem que seja o correto. É claro que tem todo um alinhamento, mas, por exemplo, quando eu voltava nas decisões erradas das pessoas, eu não fazia a minha função, que era desenvolver o negócio. Então, o meu maior aprendizado nessa jornada é aceitar com que as pessoas façam da maneira com que elas acreditem que sejam correto. Claro que dentro do processo, dentro da estrutura, dentro da linha de raciocínio que a gente busca. Sim, Mas as pessoas vão acertar e vão errar. E eu tenho que aceitar sim. isso. E eu não posso ficar preso aos erros, né? A minha visão com relação a essa virada de chave é essa, é de aceitar que a gente não é perfeito, que a gente vai errar. Eu sou muito perfeccionista, as pessoas que trabalham comigo, na grande maioria, são perfeccionistas, né? E a gente aceitar que vai ter falhas, né? Mas que são falhas que não vão estar desvirtuando os valores da gente. Perfeito, é o que a gente falou, né? Automaticamente as pessoas que estarão do seu lado, já vai ser um espelho seu, né? Isso. A questão do perfeccionismo e tudo. É bom que, até eu, né? Eu sou um terceirizado hoje da DIR, da Elomix,
E aí, quando eu já vejo, né, por tanto tempo de convivência, aí eu olho assim um fio e disse, Hum. ó, eu conheço o Davi, não vai achar legal aquilo ali, não. É, Vamos dar uma ajeitada aí, que eu sei que o homem tem isso. toque, vai ficar. É, Então já faz parte. Então a equipe hoje, quando você entra na empresa, você já vê que é. já tem a tua cara. É a coisa muito organizada, é ali, né, tudo muito É, no simétrico, seu né? lugar. Eu acho muito interessante isso. Até porque eu digo porque eu sei muito, porque eu sou um pouco disso É. também, tá? Né? Então é isso. Investimentos que derem resultado, né? Que deram resultado. Investimentos que deram resultado. Pelo que eu sei, eu não sei se tu fez algum outro investimento, mas olhando para trás, qual foi o investimento que trouxe mais resultado para a empresa? Que deu mais resultado? Olhando Rapaz, para trás, o maior hoje investimento de coração, não é porque eu esteja aqui, mas, por exemplo, parte de tecnologia é um investimento básico hoje, e não é você trazer uma alta tecnologia, algo sim. que criaram hoje para você usar amanhã, não. É você trazer empresas, por exemplo, como a Gateway, né? E isso não é jabá, não, aqui é de É, coração mesmo, porque sim, não é à toa que a gente tem né, a gente está linkado aí um ao outro aí há muitos anos, sim, porque vocês têm essa identidade de organização, de gestão, e isso é muito importante para a gente, né? Questão tecnológica, você ter números na mão hoje é básico para qualquer empreendedor, para você saber fazer um preço justo para o seu cliente, você saber para onde você está indo. Então, a parte de tecnologia, para mim, ela é crucial, é um investimento básico. E o outro investimento são nas pessoas. perfeito. Treinamento, né, na gente também como proprietário, eu vejo muita gente também como proprietário de negócio, né, dizendo: "Ah, a minha equipe não se desenvolve". Mas e você se desenvolve? Né, quantos livros, quantos cursos você Você fez, né? faz. O cara não faz. É Muitas vezes o exatamente cara isso. tem um banheiro lá todo sujo do negócio dele, mas tá andando no Hilux, né. É, Então as coisas não conversam. Então assim, com certeza os melhores investimentos que eu fiz, né, foram nas pessoas e em mim mesmo, para a gente se desenvolver, e na parte tecnológica da empresa. essa história da Hilux já deu o Ah, que foi, né, o falar, viu? Roniel falou na Hilux Ronier falou aí, na rapaz, Hilux, rapaz, foi, foi deu uma confusão confusão grande, viu? grande aí. Pessoal, rapaz, o pessoal compra Foi, a foi, Hilux, esquece comprar, esquece a tecnologia, foi foi. um bafafá. É porque Mas Hilux é, é um mas é carro isso, é porque o pessoal, a Hilux foi isso, uma figura exato, ali de um carro exato, realmente que, é, popular, que todo mundo hoje tem, eu digo do sentido que é um carro exato, caro, né? exato. E aí o pessoal visa que, vou prosperar e vou comprar um Hilux, É né? E igual a gente rapaz, falar de Coca-Cola no refrigerante, né. é porque realmente é um tema até interessante a gente tocar um pouco sobre o assunto, que são outros assuntos que inclusive eu comentei aqui com o Ronieli, e que é comum no meu dia a dia da Gateway, eu ir para vários, empreendimentos, que a pessoa tá lá com uma estrutura belíssima, e aí quando a gente vai ver o projeto na engenharia mesmo, a engenharia, o arquitetônico que for, não tem a infraestrutura de TI, Exato. não tem uma infraestrutura definida É. de TI. Aí cara, vem cá, se você trabalhar com o quê? Aí o cara, não, eu vou fazer isso. Tá aí os computadores, não, vou botar tudo sem fio, É. Wi-Fi. Eu disse, tá, mas o sistema você já viu? Aí o cara, vixe, rapaz, não sabia. Tá, já tem uma sala de TI e tudo. Aí o cara, não, não tem. Ih, rapaz, como é que vai mudar? Aí eu disse, cara, vamos lá. O prédio, eu sei que vai ficar lindo, eu vi aqui. Mas se ele não tiver uma tecnologia preparada com de fato realmente tu vai entregar, vai vender o quê? As paredes? É. Não E a vai. perca de produção, né, porque muitas vezes, Igor, isso é imensurável. O cara não consegue mensurar. Né, e quem também vai construir uma empresa nova, o cara vai saber quanto é que ele vai gastar no prédio, vai saber que ele vai ter que fazer um piso. Isso, né, quando esse custo, às vezes, do TI chega, é como se fosse um custo à parte, que o cara não Sim, está preparado para isso. E muitas vezes ele quer desfazer, porque alguém disse a ele que se ele colocasse os computadores daquela maneira, ia dar certo. Só que ele não mensura a produtividade. Eu lembro quando você chegou com a gente tinha uma perca de produtividade altíssima. Os computadores desligavam direto, eram lentos, né? Você chegou e ajustou, e de maneira simples, porque a gente, como empresário, a gente tem muito receio do novo, é. porque a gente acha que é caro, que é difícil, que é, né? Eu gosto de pessoas, eu falo muito isso, eu gosto de pessoas que eu digo assim: "Rapaz, eu tô querendo fazer isso", e o cara vem e diz: "Não, pode ficar tranquilo que dá certo com esse custo tal", e eu vejo que tem uma entrega. Sim. A pessoa confia, né. Por exemplo, eu estava com um problema num gerador, e todo mundo que eu chegava para falar do gerador, o cara: "Vem, rapaz, é muito difícil. Esse gerador aí tu vai ter que contratar não sei o quê, comprar não sei o quê, e aqui não tem, só tem em São Paulo". Aí, bicho, não, então eu não quero não. Aí eu chamo outro cara, o cara diz: "Não, pode ficar tranquilo que eu lhe entrego resolvido. Custa tanto", aí eu vejo se realmente custa, se vai trazer benefício ou não, né. Mas o cara diz: "Não, pode ficar tranquilo que eu entrego".
e Perfeito. o cara vem e entrega, É, né? E a gente tem medo, tem receio, né, disso, né? Mas esse tipo de coisa é o básico bem feito que a gente básico estava bem feito. falando. É. Você não tem uma estrutura básica de sustentabilidade do seu TI, que os computadores sejam mais rápidos, né, que você não perca produtividade, é básico. Antes de eu vir para cá, aí no carro, né, o marketing me perguntou: "Igor, rapaz, o que é que tem a ver, eh, vendas com suporte de TI?" Aí eu disse: "Cara, tem tudo a ver, né, tem tudo a ver". O que é que acontece? Hoje, o pessoal não consegue fazer um cálculo mínimo, sabe, quando o seu vendedor tá ali na ponta, doido para bater a meta, e aí o computador travando, o computador lento, e não sabe identificar, não sabe a quem apontar, não tem uma equipe ali de profissional para poder: "Cara, eu tô com um problema aqui, me ajuda". Né. Aí vai recorrer a recurso que não tem nada a ver, vai entrar em contato com o link da internet, muitas vezes não tem É, nada a ver, lá entendeu? na DIR hoje a gente tem um app, né, junto com a Solar, que a gente faz venda através do app. Segunda-feira de manhã, tem um monte de venda do sistema da gente feita no domingo, cara. Então, é mais um dia útil para a gente, Sim, sem a gente estar com a empresa aberta, na qual está vendendo e faturando. Então isso é básico para a gente através hoje, da tecnologia. através da tecnologia. A gente não precisa fazer nada extraordinário, isso é básico, né? Isso está acessível para a gente, entendeu? Então, é o que eu É. digo, né? A gente tem que buscar ver a entrega do custo e do benefício do negócio. Eu acho legal quando o pessoal entra em contato comigo, com a equipe comercial, né, das empresas que a gente presta, com a DR também. "Igor, pelo amor de Deus, eu tô precisando vender, eu tô assim, assado". Aí eu disse: "Opa, maravilha, o que é que tá, qual o problema?". Aí a pessoa vai explicar pra gente, né: "Olha, tá acontecendo isso e tudo". E muitas vezes, às vezes não é a infraestrutura local, às vezes é um servidor que tá alocado em outro ambiente, enfim, tá naquele Exato. problema, e a gente puxa a dor pra gente poder entender, mapear o que é e É, tudo, né, então a gente vê essa preocupação da exato. equipe do Entrega comercial na poder mão do fazer. Igor aí, deixa o Igor Não, a resolver o gente resto. resolve. Eu disse: "Rapaz, Igor, eu tô com um problema". Eu: "Pô, você ligou pra pessoa certa". Exato, é isso aí. Eu disse: "Rapaz, assim, rapaz, Igor, ligar pra ti pra dizer que tá tudo ok". Não, eu quero que você me ligue que tá com problema pra gente poder Né? resolver e alinhar, É isso aí. tá? Então, basicamente é isso, tá? E vamos olhando pra frente, né? Como você enxerga o mercado nos próximos anos? O que que as empresas precisam para começar a fazer agora para não ficar para trás? Rapaz, a gente vai ser repetitivo, viu, Igor? Porque, cara, o básico bem feito. O básico bem feito, né? É porque o que é que É, acontece? De novo, é. tá? A gente fica vendo muita internet hoje em dia e o pessoal fica, inclusive eu também fico muitas vezes, né? Ansioso, preocupado com o futuro. Sim, E amanhã, e daqui a 5 anos, daqui a 2 anos. E a gente esquece o presente, cara. sim. Então, se a gente esquecer o presente, a gente não vai ter nem futuro. É, Então, se preocupe mais com o presente do que com o futuro, porque o futuro muda tanto, é. né? Não tem, cara, ninguém acertando o futuro aí exatamente, né? E quando o cara acerta, muitas vezes ele hoje nem é conhecido, ele só é conhecido no futuro porque disse no passado alguma coisa que casou, né? Então, essa ideia da o mercado e tudo, o que eu vejo hoje, que é claro para a gente, são pessoas com escolhas mais assertivas, né? Sim. Gastando o seu dia de maneira mais consciente. Então a gente vê, por exemplo, como uma Coca-Cola sem açúcar. A gente não tem só Coca-Cola sem açúcar, a gente tem Fanta sem açúcar, Sprite sem açúcar. Tem toda uma linha de, né, mais preocupado com a questão da saudabilidade. Então, o que a gente vê é esse movimento de mercado. Sim. Pessoas que estão, né, pegando seu dinheiro, valorizando ele mais, gastando em coisas mais conscientes. É A por preocupação com saúde. Até a gente tem também uma arena, né, de beach tennis e de. A gente tem um complexo esportivo. cara, Tem legal. campo, restaurante, beach tênis, né, futevôlei, né? Tem uma arena lá em Itapipoca também que é nossa. Muito preocupado com essa questão de saúde. Então, o que eu vejo é esse movimento. O que eu vejo, também que encaixa nessa pergunta, é porque o pessoal tem a questão da modinha, que é todo mundo tá fazendo o que agora? Bem na academia, né. Isso. Aí, tal, todo mundo, tá, beleza, abriu um negócio beach tennis, aí o pessoal, tô na Aham, hora a beach tennis. Enfim, muito nessa pegada. Hoje também a gente podemos falar também no mercado atual do que rola é IA, exato. né. Hoje a empresa que não tem usa IA, quem usa, quem não usa, então o pessoal tá mesmo que vendo isso a longo prazo, o que é que É. vai, o que é que não vai, tá, entendeu? É o que eu te digo, né, por exemplo, a gente tem a IA, aí as pessoas às vezes ficam muito preocupadas, mas, por exemplo, é difícil a gente ver alguém que fez um curso básico de IA. Yeah, O cara: "Ah, eu quero botar IA na minha empresa", mas tu conhece a fundo IA? Ou então basicamente, né, porque a gente não precisa nem conhecer a fundo, eu mesmo conheço muito pouco, sim,
Mas eu já procurei na internet um curso e fiz um curso básico de IA para me entender como é que aquela ferramenta pode me ajudar a pessoa física, pode me ajudar a pessoa jurídica, né, para que a gente veja o futuro mais próximo. Mas a atenção realmente tem que ser no momento, É você estar ali mais próximo ali do dia a dia e fazer o do dia a básico bem dia, feito, né? fazer o básico. E é uma coisa da IA, é interessante, né? Uma das perguntas que quando o Roniel estava aqui, não sei se chegou a ver no podcast passado, perguntando que a IA alucina, né? Ele falou assim, rapaz, quem alucina é a gente, não é a É, IA. Porque o exatamente. pessoal, até para fazer uma pergunta, o pessoal não sabe fazer uma pergunta bem feita, um prompt bem feito, para a IA lhe entregar ali um resultado, Exato, né? No é. caso, quem usa ChatGPT, Gemini, essas coisas que realmente vieram para melhorar realmente os processos, como tu mesmo falou, né? É uma coisa muito interessante, é uma coisa muito bacana, é um assunto bem diversificado. Se a gente for iniciar aqui o nosso bate-papo, que já está chegando no final, né? Mas a gente tem mais uma perguntinha aqui, que é a mensagem final. Quer falar mais alguma coisa da mensagem Não, final? eu acho que assim, para um empreendedor, né, a gente está falando muito sobre empreendedorismo, sobre empresa, Sim, sobre sim, gestão. Eu vejo hoje em dia as pessoas romantizarem muito essa questão do empreendedorismo, tá? E aí eu digo para a pessoa, né, que é CLT, que tenha muito cuidado com isso, né? CLT também é muito vantajoso, muitas vezes, né? As pessoas também têm seu merecimento por isso. Analisem o seu perfil antes de escutar qualquer tipo de coach ou pessoa da internet dizendo que você largue seu emprego e corra, e né? corra, Eu né? vejo muita gente às vezes chega para mim e diz: Davi, eu tô com um projeto, eu acho muito massa o projeto, dou um ok, a pessoa vai, daqui a pouco ela tá voltando, né? Ela empreende, às vezes fica com um monte de dívida e volta. Eu vi agora esses dias, você deve ter visto também no Primo Rico, né? Sim, Ele fez uma brincadeira lá com o TK e com o Luiz o Barsi, Luiz né? Bassi, né? E foi muito bacana uma passagem que teve deles lá, no qual o TK, que é um vendedor de carro, tem uma Sim, loja de carro, disse: Luiz, compra a minha loja, né? E ele disse: Não, você tem que entender que a gente tem perfil diferente. diferente. E isso é muito profundo, realmente. Ele disse: Você é um empreendedor, né? O TK é um empreendedor, vendedor de carro, de uma pequena empresa, e eu, como não sei atuar em pequenas empresas, eu sou um investidor de grandes Mas, empresas, mas com um percentual pequeno, porque ele atua na bolsa. sim, Então isso é muito interessante, porque quando a gente fala de empreendedorismo, tá todo mundo querendo empreender. Às vezes por modinha, ou então por conta de internet, e você tem que ter muito cuidado qual é o seu perfil. Se realmente é um empreendedor, gosta de empreender, porque eu até faço uma analogia com a aposta. Empreendedor é um viciado em aposta. Pode ser que ele nem jogue numa bet, né, e nem surgiram. Eu nunca nem abri, graças a Deus, para não ter nenhum risco. Mas a gente vive apostando. A gente tá abrindo um negócio numa aposta. A gente pega tudo que a gente tem, né, muitas vezes financia outra parte, né, e investe para aquele negócio ter a garantia de dar certo, para que você consiga honrar os seus compromissos. sim. Então você aposta. Então empreender é isso, é estar disposto a Então, arriscar, porque você tem, né, uma responsabilidade muito grande com as empresas parceiras, com as pessoas. Só nesse nosso negócio novo aí são 44 pessoas que a gente está contratando. Então a gente tem uma responsabilidade gigantesca em dar certo, né? E a outra coisa também, para o cara que já empreende, é que ele não tenha vaidade com o empreendedorismo. Há pouco tempo eu estava numa palestra, né, eu fui convidado para palestrar, e o cara me perguntou assim: Davi, eu tenho um sonho de ter várias lojas. Quando é que eu sei que eu tenho que ter uma loja em outra cidade? Eu disse: quando você vê que isso não é por conta de vaidade. Tem que ter muito cuidado, que o cara diz: eu quero ter 1000 lojas. É muito bonito você chegar, né, num podcast ou numa roda de amigos e dizer: rapaz, eu tenho 1000 lojas, biologia, sim. emprego 10.000 pessoas. Mas será que é rentável, é lucrativo, é sustentável, né? Então não tenha empreendedorismo com vaidade. Você tem que entender de fato o negócio, né? Não adianta como a história do Bassi, né? Ele não vai querer entrar no negócio de venda de carro que ele não entende. Ele não entende, exato. E Ele ele não foi entende. muito sábio, né? Foi Ele foi muito categórico sábio, e se exato, viralizou aí, tá exato. rodando direto aí É para muito todo. bacana, a gente tem muito o que aprender. E a Tem, gente assiste, é muito disruptivo, mas tem sim. que pegar o que você acredita que é importante para o seu negócio, para sua rotina. Nessa rede social é disso, tem muito corte, né? Vai sair muito corte aqui É, que se estiver rolando nas redes sociais, que aí às vezes o pessoal entende uma coisa, entende diferente, né? isso. Mas antes de a gente começar, a gente falou muito, né, que hoje o pessoal quer ouvir, volta de novo, o básico, que de fato realmente passa na cabeça do dia a dia do empresário, do empreendedor, né? E eu
gosto de falar, na verdade não gosto de falar muito não, mas é de que o empresário, o empreendedor, ele é muito só. Ele é um cara que diz: "Rapaz", eu fico pensando, minha mulher diz pra mim, né, minha mulher é médica, aí diz assim: "Igor, como é que tu gosta disso? Como é que tu, né, que tu tá num canto aqui, pensando numa coisa, pensando em outra", mas é aquela questão, se eu não tivesse hoje com a empresa, eu estaria do mesmo jeito, porque é da pessoa, É, é do perfil da exato, é. pessoa, né. Cara, eu já passei muita coisa na minha vida, né, se eu for contar, talvez minha mãe não saiba, minha esposa não sabe, ninguém sabe, só eu sei. Já dormi no chão da empresa, porque eu cheguei no a gente tinha um escritório lá em Vazia Alegre, não tinha hotel nesse dia lá, eu ficava num posto vizinho, um quarto bem simples, não tinha. Aí eu tinha uma rede dentro do carro, quando o Hã. pessoal ia embora não tinha armador, era uma sala de venda que a gente tinha lá, né, alugado, não tinha armador. A gente botou no chão, era eu e um gerente que eu tinha na época, a gente dormiu num canto, eu dormi no outro lá. E a gente ia acordar cedo também para tomar banho, para quando o pessoal chegasse também, a gente tá pronto ali, né, fazendo de conta que não tinha nem dormido na empresa. Quantas vezes eu viajei de madrugada sozinho e me perguntando: "Rapaz, o que é que eu tô fazendo da minha vida?". Os filhos pequenos em casa e rapaz, né, e assim, e às vezes até pressão de familiar: "Mas tu tá acabando com a tua vida, tu tá ficando doido, tu tá fazendo isso lá no Cariri, tu tá fazendo isso". Então assim, a gente tem que construir a nossa vida, mas você tem que ver realmente se isso faz sentido. E Quantas pessoas, né, Igor, às vezes trabalham nessa rotina maluca, mas às vezes estão no negócio errado, sim, sim. que não dá rentabilidade para o cara, que o cara não tem paz, que a gente vê que não vai para frente. Às vezes um ajustezinho ali no modelo de negócio dele, ele trabalha igual e tem uma rentabilidade maior, né. Então tem que ter muito cuidado com É essa questão de empreender. esse negócio do empreender, hoje como o pessoal fala muito, né, o pessoal romantiza muito, o cara trabalha muito, aquela questão toda, né, ninguém sabe. Mas eu acho que faz parte do empreendedor passar por isso, até um certo Faz. ponto. Isso. Não pode ser ficar o resto da sua vida. Exato. Você quer dar uma acelerada ali no processo, você faz essas loucura que todo mundo É. faz, é como, quando eu abri a loja, né, há 20 anos atrás, meu pai quando era vivo, aí ele passava, e dizia assim, ligava para mim e dizia assim: "Meu filho", eu abria a loja 7 horas, 10 horas estava lá na empresa, porque eu não tinha, não conseguia contratar mais colaboradores, então era na peia É, ali. e pai e mãe tem um zelo, né, o cuidado Tem, com aí ele dizia assim: "Meu filho, Deus não quer assim não, viu?". Aí eu é, achava graça na é, época e tudo, mas eu entendia, porque é, realmente estava me consumindo. Mas a gente consegue hoje organizar mais, ter exato, hoje mais organização na empresa e ter mais gente, porque a gente não cresce só, a gente tem que ter gente, né. exato. Então, pessoas boas do nosso lado, hoje tem uma equipe sensacional hoje na Gateway, é através de muito esforço e hoje estamos aqui, né, conseguindo desse bate-papo. Antigamente É, acho que não conseguia tá trocar essa é ideia contigo verdade. não. E assim, para finalizar, e que você o nosso tempo está corrido, mas é também agradecer às pessoas que trabalham conosco. Com Sim, certeza, se eu estou aqui hoje muito disso, é por conta que pessoas que estão no nosso negócio, que passaram no nosso negócio também, fizeram com que eu chegasse até aqui. Então, eu tenho gratidão imensa às pessoas que trabalham conosco, que trabalharam conosco também, as famílias, né, dessas pessoas também, por ter cedido elas durante grande parte do dia, né, para estar no nosso negócio, ajudando, trabalhando. Agradecer também nossos fornecedores, você é um deles, nossos clientes também, né, o qual eu tenho uma gratidão imensa também, eu gosto muito de estar na rua, visitando, conversando, né, para alinhar realmente as expectativas dessas pessoas ao nosso negócio, então só tenho gratidão a todos. perfeito. Já vou falar da mensagem final, mas antes disso, né, eu não sei se já posso falar o dia da inauguração, tá tão corrido, né, mas Pode, em breve, Elomix será inaugurado lá na Avenida Monsenhor Tabosa, Monsenhor 3000, Tabosa, 3000, né. Itapipoca, Ceará, Tá ficando muito bonito. Estarei lá com certeza na inauguração, né, para a gente dar esse apoio lá, a parte de tecnologia, já está tudo rodando, a parte de tecnologia já foi testado, homologado. Para quem quer conhecer lá a parte de infraestrutura de tecnologia no Elomix, verdade, sinta convidado. Quem quiser também conhecer a DIR, como é que é os processos da DIR, é ao lado também, também, muito bacana, assim, é bonito de ver. Então, assim, quem é hoje, quem quer ser empreendedor e quer já começar mais ou menos organizado, porque o empreendedor começa assim, é, meio que adoidado, mas se o cara já tem a oportunidade de conhecer outras pessoas, como você, se quiser conhecer também a estrutura da Get, sinta à vontade. E a mensagem final, para quem está empreendendo ou quer crescer mais, qual conselho que você gostaria de ter recebido, você recebido?
Quando começou a sua jornada? Eu acho não, né, tenho certeza que é você, às vezes, fazer as coisas não muito por paixão, né. Durante muito tempo na minha vida eu fiz muita coisa por paixão. Sim. Inverti por paixão, por gostar, por amar muitas vezes uma marca demais, né, ou algum negócio demais, né, e separar isso e ser mais justo, né. Hoje a gente tem que ser mais justo, mais honesto, mais sincero, mais pé no chão, para que as coisas aconteçam e tenha sustentabilidade, né. No início a gente faz muito por paixão, né, então eu até me preocupo muitas vezes quando alguém vem contar um sonho para mim de empreender, e você vê que muitas vezes aquilo não tem muito nexo. Mas a pessoa está tão apaixonada naquela ideia, que a gente se sente, ruim em dizer: "Ó, tenha cuidado com isso, tenha cuidado com aquilo, já vi isso e não deu certo", né. Porque a pessoa está muito apaixonada. Então, empreender é separar um pouco da paixão, do entusiasmo e ter mais consciência. Emoção ali. Esse é. Se eu tivesse tido esse conselho no meu início, eu acredito que eu estaria até em outro patamar hoje. Porque durante muito tempo eu fiz muita coisa muito pela paixão, e não por realmente Pela razão ali, né? pela razão, senso de justiça. Rapaz, é interessante que tu perguntou, é interessante. Isso aí vai viralizar. Porque hoje quem é empresário, eu digo assim, que a empresa ela é o filho da gente, né? E ninguém gosta de que fale mal do filho. A gente pode E falar, mas as outras pessoas não não falam. pode, Então a pessoa cega muito ali. Às vezes todo mundo tá cega. fazendo danação, a pessoa, o menino puxa, dá um puxão de orelha no menino ali, rapaz, não faz isso. Ele disse, rapaz, não faça isso não, mas o menino tá errado. É, Então é uma coisa bem interessante tem que ter muito cuidado com ter isso. cuidado. E é isso, meu amigo. Eu agradeço demais aqui a sua participação. Cara, no que algumas pessoas que falam isso, rapaz, vai ter o podcast com o Davi Moreira. Rapaz, o homem homem, um cara desenrolado, vai dar um bate-papo. E deu um bate-papo sensacional. Aqui é como eu já vi falado, muita gente que quer ouvir o que de fato a gente tá falando. Gente como que assim, a gente como a gente, né? Tá todo mundo aqui. Eu tô com 20 anos de Gateway, 26 anos trabalhando com tecnologia. Você tá com mais de 30 É. já fazendo isso E aí. pra tu ver, né, ó, no dia 30 de junho, que é a inauguração do Alumínios, é meu aniversário, eu faço 44 anos. Eh, Aqui em Sobral também, quando a gente iniciou, eu lembro que na noite do meu aniversário, dia 30 de junho, eu estava limpando a sala de vendas pra gente inaugurar no dia seguinte também. Massa. Então, assim, tem uma conexão muito forte aí esses Sim, dias, né. sim. E eu sou muito grato a Deus também, porque parece que muitas vezes ele me mostra alguma coisa Faz um sinal. extraordinária, exatamente. Não, mas é isso. Então a gente vai comemorar o aniversário lá, Vamos, estarei lá, viu? Não pode sei ter certeza, você junto também com me a inauguração. estaremos lá, com certeza. Já estou me programando já para poder estar lá à disposição. De lá a gente faz um happy hour. É perfeito. E é isso, meu amigo. Eu agradeço demais. Um forte abraço e até. Valeu, tchau, tchau.